paz esteja com vocês. Eu sou o irmão Josi e você está no canal Palavra da Verdade com o irmão Josi. Antes de mais nada, eu quero pedir para você que está chegando por aqui no meu canal, que deixe aqui embaixo o seu like. Também se inscreva no botãozinho aqui embaixo, botãozinho vermelho. Se inscreva aqui, isso ajuda o canal a crescer. E também compartilhe, para que a nossa palavra alcance cada vez mais vidas e cada vez mais pessoas que estejam necessitadas de ouvir a palavra do Senhor. Bom, irmãos, eu estou começando hoje meu trabalho aqui no YouTube. Vou fazer aqui um trabalho evangelístico junto com vocês. E como base aqui do meu trabalho, eu vou usar a Bíblia. É claro que esse é o manual da vida de todo cristão. Toda pessoa que serve a Cristo, que serve a Jesus, deve ter como base a Bíblia. Aqui você aprende como tratar o seu irmão, como lidar no dia a dia, no seu casamento. Você aprende todas as coisas relacionadas à sua vida aqui nesse livro. E a passagem que eu quero estar lendo com vocês, para que a gente possa estar comentando aqui nesse vídeo de hoje, se encontra no livro de Mateus, no capítulo de número 14 e no verso 22. A palavra diz assim: Imediatamente após Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar à noite, lá estava ele só. Todavia, o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe responde: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus estendeu imediatamente a mão e o segurou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco adoraram-no, exclamando: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Irmãos, que passagem linda, né? Esta passagem nos diz muito do que a gente está vivendo nos dias de hoje, não é verdade? Ah, mas como assim, irmão Josi? Você já reparou que quando a gente está focado em algo, a gente consegue concentrar todos os nossos esforços no foco? Se vocês prestarem atenção, quando os discípulos estavam ali no barco e Jesus começa a se aproximar, ele vem caminhando sobre as águas. E Pedro, vendo que era Jesus, imediatamente ele colocou em seu coração um desejo também de caminhar por sobre as águas. Então Jesus, ele diz para Pedro: vem. E Pedro começa a caminhar em direção a Jesus. Meus irmãos, Pedro caminhou sobre as águas. Ninguém nesse mundo, você não vai ouvir notícia de alguém nesse mundo caminhando sobre as águas. Você não vai ver na história
da humanidade outro homem caminhando sobre as águas. E Pedro assim o fez, porque naquele momento ele estava focado em Jesus. O foco de Pedro naquele momento era Jesus. Por isso ele caminhou sobre as águas. E assim acontece comigo e com você. Você já se pegou em situações da sua vida onde você não sabe como, mas você conseguiu vencer tal situação? Você não sabe de onde você tirou força, mas você conseguiu vencer? E você sabe por que você conseguiu? Porque o seu foco era Jesus. Mas há momentos em nossas vidas, irmãos, que a gente começa a caminhar e a gente começa a olhar por outro lado, olhar outras coisas. E que coisas são essas? As dificuldades do dia a dia. A gente começa a olhar obstáculos que são colocados em nossos caminhos que a gente não consegue tirar sozinho. E tem que ser com a ajuda de Jesus. Mas devido a esses obstáculos ser tão grandes, a gente vai perdendo o foco, a gente vai perdendo a força, a gente vai perdendo a fé. E cada vez mais a gente vai ficando longe de Jesus. Não é verdade? E sem foco e sem fé, a gente não consegue caminhar. Se você não tiver foco em Jesus, a dificuldade vai te vencer. Porque nós somos humanos e nós somos falhos. E precisamos de uma força maior a nos guiar. E que força é essa? É Jesus. Então, meus irmãos, eu quero passar para vocês com essa palavra simples, mas direcionada ao seu coração. Coloque o foco em Jesus. Coloque as suas expectativas, a sua força em Jesus. Comece a caminhar rumo ao alvo, mas ao alvo que é Jesus. Irmãos, quando você começar a olhar para Jesus, você vai ver que as dificuldades vão ser menores, os obstáculos vão ser menores. A tua força vai aumentar de tal maneira que você vai começar a se sentir como Pedro sentiu, andando por sobre as águas, ao que a ótica humana é impossível acontecer. Mas quando Jesus ele pega na mão de Pedro, isso se torna realidade. Porque Jesus, na hora que pega na mão de Pedro, ele percebeu que Pedro já estava começando a olhar as dificuldades. Jesus ali percebeu que Pedro começava a perder o foco. Por isso Jesus pega na mão de Pedro e o adverte: olha, você deveria ter mais fé, você devia confiar mais em mim. E a Bíblia nos diz que eles voltaram para o barco caminhando sobre as águas. Então, Pedro ele perdeu o foco por um momento e começou a afundar. Mas depois que Pedro pegou nas mãos de Jesus, ele conseguiu voltar para o barco novamente, caminhando sobre as águas. Então, meu querido irmão, que isso venha acontecer nas nossas vidas, que isso venha acontecer comigo e com você, que no momento de dificuldade, a gente tenha força para pegar na mão de Jesus e voltar caminhando para o barco novamente. Porque às vezes você pode pensar, mas em algum momento eu fracassei, eu comecei a afundar. Mas Jesus é misericordioso, Ele é bom. Jesus não é como o homem que olha os seus efeitos, não. Jesus é o Deus que nos ama e que está pronto a nos estender a mão em todo momento. Amém, meus queridos irmãos? Esta foi a palavra de hoje aqui no meu canal. E se você gostou dessa palavra, peço a você que se inscreva aqui no meu canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo, para que a nossa mensagem alcance vidas e que essas vidas sejam salvas por intermédio da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então esse foi o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.